Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje vamos estar a falar de ativos e passivos. Para quem já leu o famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki, o considerado por muitos uma das bíblias, digamos assim, das finanças pessoais e, na verdade, o livro que levou muitas pessoas a pensarem melhor sobre o seu dinheiro e sobre as suas finanças pessoais. Para quem já leu esse livro sabe o que é que eu estou a falar e sabe que o autor se refere a ativos como tudo aquilo que nos coloca dinheiro no bolso, passivos, tudo aquilo que nos retira dinheiro do bolso. Parece uma forma muito simples, muito direta, muito fácil de perceber o que são ativos e passivos, mas eu tenho que ser honesto convosco e não concordo particularmente com essa opinião. Acho que é uma forma demasiado simplificada, que obviamente faz sentido numa fase inicial das nossas finanças pessoais, onde estamos a tentar perceber muitas coisas ao mesmo tempo e queremos coisas simples e rápidas. No entanto, eu acredito que devemos ir um pouco mais fundo nesta questão, explorar um pouco mais o que é um ativo e um passivo e percebermos que esta definição do Robert Kiyosaki, ou pelo menos da definição que está no livro, não é necessariamente verdade se quisermos assim, ir um bocadinho mais ao detalhe, ok? Eu não estou a dizer que ela esteja errada, eu concordo em parte, e já vamos perceber onde é que eu concordo com essa definição, mas acho acima de tudo que devemos ir mais a fundo nesta questão e perceber realmente o que são ativos e passivos. Para quem estiver a ver ou ouvir este episódio e for das áreas de gestão, de economia, de contabilidade, muito provavelmente, para não dizer de certeza, a malta da contabilidade de certeza absoluta e da gestão também, de economia talvez, tenha ouvido falar ao longo das suas cadeiras na faculdade de ativos e passivos na definição contabilística ou financeira da coisa, onde se diz, no caso de uma perspectiva de uma empresa, por exemplo, em que ativo é o património que uma empresa tem e o passivo são as suas dívidas. E aqui é este conceito que eu quero trazer para as nossas finanças pessoais, porque, mais uma vez, finanças empresariais ou finanças pessoais ou finanças governamentais não são assim tão diferentes, ok? Finanças são finanças. Os termos, muitas vezes, que significam a mesma coisa, obviamente têm que ser adaptados, porque muitas das vezes o conceito, o número de zeros, digamos assim, é que é um bocadinho diferente e há coisas onde, por exemplo, não faz sentido falarmos nas finanças pessoais, mas de uma forma geral, tudo ou muito do que nós aprendemos sobre as finanças empresariais podem ser aplicados também às finanças pessoais e também às finanças governamentais. Um orçamento de Estado, eu já disse isto algumas vezes, um orçamento de Estado não é assim tão diferente de um orçamento familiar. A grande diferença está na quantidade de zeros, obviamente, mas a lógica é muito semelhante. E por isso, nós na faculdade aprendemos então que ativos são o património que a empresa tem, seja o seu dinheiro, os seus imóveis, as dívidas que tem a receber dos seus clientes e tudo o resto, e o passivo são todas as dívidas, seja dívidas bancárias, pagamentos a fornecedores que ainda não fez, tudo o que for dinheiro que vai sair da empresa, ok? E é nesta perspectiva, se calhar, que o pai rico, pai pobre, de certa forma, diz que ativo é o que coloca dinheiro no bolso, passivo é o que retira dinheiro. Na verdade, e nós agora vamos passar então das finanças empresariais para as finanças pessoais, então nós podemos definir um ativo concretamente como tudo aquilo que nós temos e que é dinheiro ou vale dinheiro. Exemplos, logo vamos começar pelos exemplos mais simples e mais claros. A nossa conta à ordem, as nossas poupanças, os nossos investimentos, os nossos investimentos imobiliários, tudo isso são ativos e nesta perspectiva bate certo com o que o Robert Kiyosaki também fala. Nós se tivermos um imóvel, por exemplo, que está arrendado, é um ativo porque nos toca dinheiro no bolso. Se investirmos em ações, em fundos de investimento, é um ativo porque nos coloca dinheiro no bolso. Aqui bate exatamente certo com a definição. Onde é que isto não bate certo? Quando falamos, por exemplo, da casa própria ou do carro próprio, em que, na definição do Robert Kiyosaki, isto é então um passivo, porque nos tira dinheiro do bolso, e, na minha opinião, isto é um ativo na mesma, porque, mais uma vez, é uma coisa que nós temos, é propriedade nossa e que vale dinheiro. É verdade que são coisas diferentes. Enquanto que nós sabemos que, por exemplo, neste exemplo que estamos a falar, casa própria e carro próprio, a casa própria tendencialmente irá valorizar ao longo do tempo. É verdade que todos os meses nós temos encargos com prestação, impostos, manutenção, seguros, isso tudo, mas esperamos que tendencialmente tenhamos ali algo, tenhamos ali um ativo, lá está, que vai crescer ao longo do tempo e esperamos nós que eventualmente vamos conseguir vendê-lo para um valor superior do que ele que compramos. No caso do carro, é um negócio muito diferente porque é um valor que está consecutivamente a baixar. Nós sabemos e temos essa noção que todos os meses o nosso carro vale cada vez menos e continuamos a ter as suas despesas de manutenção e de impostos e de seguros e tudo isso. E por isso, onde é que isto nos vai levar? Vai nos levar, no fundo, ao segundo nível, se quiserem, desta dinâmica, onde falamos de fluxos de caixa ou de cash flows, que o autor também fala numa perspectiva que não é assim tão diferente. E por isso, o que é que nós podemos aqui dividir? Dividimos que ativos é tudo aquilo que nós temos e que tem um valor.
ok? Já vamos falar dos passivos a seguir. E os ativos depois subdividem-se em ativos com fluxo de caixa positivo ou ativos com fluxo de caixa negativo. Exemplo, as minhas poupanças, investimentos, são ativos com fluxo de caixa positivo, pelo menos essa é a expectativa. Eu coloco o meu dinheiro em algo e espero que ele me traga um retorno regular positivo. E depois tenho os ativos de fluxo de caixa negativo, como por exemplo a minha casa própria ou o meu carro próprio, que é um ativo, tem um valor, mas que todos os meses me consome dinheiro, ok? São tudo ativos, simplesmente a forma como se gera o fluxo de caixa é que é diferente. Pode ser um fluxo de caixa positivo, mete dinheiro no bolso, ou um fluxo de caixa negativo, retira dinheiro do bolso. E então, o que é que são os passivos no final? Os passivos, exatamente à semelhança do que é nas finanças empresariais, são então as minhas dívidas, ok? Aquilo que eu devo, seja o crédito de habitação, o pessoal, o automóvel, o cartão de crédito, devo aos amigos que lhe pedi emprestado, seja lá o que for, o dinheiro que eu devo é o meu passivo, ok? E por isso, onde é que se vai tudo juntar? Quando olhamos, por exemplo, para a nossa casa própria, onde temos um crédito de habitação. O que é que nós temos? Temos um ativo, a casa, o valor da casa, e que eu aconselho para quem tem casa própria, que vá vendo todos os meses qual é que é o seu valor de mercado, naquela perspectiva de se eu quisesse vender a minha casa, provavelmente quanto é que conseguia arrecadar por ela, ok? Este é o valor do vosso ativo. É um ativo que vos gera um cash flow negativo, a manutenção, a prestação, os seguros, os impostos, ok? Há custos que vocês estão a ter. E, eventualmente, no futuro, quando a venderem, poderão ter um fluxo de caixa positivo no momento da venda. Isso pode acontecer, mas até lá geras um fluxo de caixa negativo e tem associado a esse ativo um passivo que é a vossa dívida do vosso crédito de habitação. Se tiverem uma casa que, por exemplo, está então avaliada em 200 mil euros e tem uma dívida de 150, a diferença, 200 menos 150, ou seja, 50 mil euros, são o vosso património líquido, olhando apenas à casa, ok? Porque, obviamente, depois devem fazer esta conta do património líquido em tudo o que vocês têm. Somar todos os vossos ativos, deduzir todos os vossos passivos, e isso é o vosso património líquido. E o património líquido é extremamente importante e as pessoas muitas vezes esquecem-se dele, ok? O património líquido é o indicador, se quiserem simplificar, de riqueza financeira. Quando se fala de alguém que é milionário, diz-se que tem, então é milionário porque tem um património líquido de 1 milhão de euros. Cenário limite. Tem uma casa que vale 1 milhão de euros. Não tem absolutamente mais nada. Não devem nada naquela casa. São milionários. Ok? Não estou a dizer que seja uma ótima ideia, porque obviamente não é, mas para perceber a dinâmica. Da mesma forma, podem ter uma casa avaliada em 100 milhões de euros. Se as vossas dívidas, ou podem ter um ativo todo em 100 milhões de euros, em 1000 milhões de euros, o que vocês quiserem, se o vosso passivo for superior ao ativo, o vosso património líquido é negativo. O que quer dizer que estão, vamos dizer, tecnicamente falidos, ok? Isto é o ponto interessante da situação. É uma pessoa que tenha um ativo de 100 milhões, um passivo de 110 milhões, está numa situação financeira pior do que uma pessoa que tenha 1000 euros numa conta à ordem e não tenha dívidas nenhumas porque tem um património líquido positivo. Percebem a dinâmica? Por isso, uma coisa são ativos, depois os ativos podem gerar fluxos de caixa positivos ou negativos, depois temos os passivos, uma coisa menos a outra, dá o nosso património líquido, o nosso net worth, se quiserem dizer em inglês, ok? Que é o nosso indicador de riqueza financeira. E é muito importante nós controlarmos este património líquido. É por aí que nós nos devemos orientar, porque este património líquido vai ser o resumo de tudo. Ora, se o património líquido é ativo menos passivo, ok? O que é que ele só vai mudar se o ativo subir ou se o passivo diminuir, ok? De uma forma ou de outra, o ativo, mais ativo ou menos passivo vão ser alimentados por onde? Pelos nossos rendimentos. Quanto mais rendimento tivermos, mais vamos conseguir alocar nos nossos ativos ou mais vamos conseguir amortizar os nossos passivos para que ele seja mais baixo. Os rendimentos vêm de onde? Vêm do nosso orçamento pessoal, que é a base de tudo isto. Tudo isto se liga. O mundo das finanças pessoais é grande, é vasto, é complexo, mas as coisas estão muito ligadas e todas se alimentam umas às outras. Mas no final de contas, pelo menos é a minha forma de ver isto, tudo vai alimentar o tal património líquido, ok? O património líquido vai ser o resultado das vossas ações. E é por isso que eu digo várias vezes que é extremamente importante focarmos neste património líquido, controlarmos o nosso património, sabermos onde é que estamos, sabemos para onde é que estamos a ir, fazermos um género de projeções do género. Se eu nos últimos 2 anos fui de X até Y e continuar nestas mesmas ações, então eu daqui a 2 anos vou estar em Z. E este Z agrada-me ou não? O que é que eu posso fazer em relação a isso? Qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Quero ser milionário daqui a 10 anos, por exemplo? Sim. Então, quais são os vários caminhos que eu tenho que, os vários passos que eu tenho que dar até chegar a esse 1 milhão de euros daqui a 10 anos, ok? O património líquido é extremamente importante. E por isso,
para quem quer realmente tratar das suas finanças como deve de ser, claro que tem que ter o seu orçamento pessoal completamente dominado, exatamente quanto é que ganha, quanto é que gasta, quanto é que poupa ou investe, e depois tem que perceber exatamente onde é que o seu caminho está a ser feito, para onde é que ele está a ir. Ok? Atenção também no património líquido, porque, por exemplo, se vocês fizerem, vamos imaginar um cenário onde vocês têm casa própria, como um crédito de habitação qualquer, é irrelevante, e não têm mais nada. Depois só têm a vossa conta à ordem, que os vossos rendimentos são para pagar despesas, não sobra mais nada, e por isso o vosso ativo tem duas linhas: casa própria, conta à ordem. E depois tem um passivo de dívida de crédito de habitação. E até vos pode dar um património líquido interessante, com o preço das casas a subir, e se calhar já compraram casa há 5, 10 anos, já amortizaram alguma dívida, e se calhar olham para o vosso património líquido e têm 150 mil euros, 200 mil euros de diferença entre uma coisa e a outra. No entanto, estão numa situação muito, muito frágil, porque não conseguem pagar contas da água ou da luz com a vossa casa. Da última vez que eu vi, ainda não era possível, ok? E por isso, o facto de terem um bom património líquido, este exemplo que estamos a dizer, não se esqueçam que nesse caso está muito concentrado, para não dizer 100% concentrado, na casa própria, que é um ativo muito ilíquido. É difícil transformar em dinheiro. Imaginem uma situação em que vocês precisam de 5 mil euros, 10 mil euros, qualquer coisa, para um problema de saúde que surgiu, uma operação de urgência que têm que fazer. Vocês, teoricamente, têm, o vosso património líquido tem lá 100 mil ou 150 mil, mas não têm o dinheiro, não têm os 10 mil. O que é que vão ter que fazer? Ou vão ter que fazer um crédito, ou eventualmente refinanciar a casa, ou no limite dos limites vão ter que vender a casa. Isso nunca é um processo rápido e por isso muita atenção que devem olhar ao património líquido, claro, mas muita atenção também à questão da liquidez. O facto de estarem com o vosso património todo concentrado na vossa casa própria, que é um instrumento ilíquido, vai dificultar muito se acontecer alguma coisa. Mesmo que vocês até estejam na disposição de, face a esse imprevisto, vender a vossa casa própria, vai ser um processo longo. Se for realmente uma situação muito, muito urgente, não vai ser uma solução. E por isso é muito importante. Ok, tem a vossa casa própria, ótimo, tem um valor alto, ótimo, vão pagando a dívida, o que quer dizer que o vosso património líquido, relativamente ao ativo casa própria, vai subindo cada vez mais, mas nunca se esqueçam de estar constantemente a reforçar as vossas poupanças e os vossos investimentos mais líquidos, sejam ações, ETFs, obrigações, peer-to-peer, criptomoedas, o que vocês quiserem. Nesta conversa de hoje é completamente irrelevante, mas não se esqueçam de ter também património que esteja mais líquido, que seja mais fácil de movimentar para que vocês consigam fazer face às vossas despesas, ok? Por isso, resumo da conversa de hoje. Eu não concordo particularmente com o Robert Kiyosaki nesta definição muito simples, da minha opinião, simplista, de ativos e passivos. Acho que se queremos realmente dar o passo seguinte aqui nas nossas finanças pessoais, devemos ir um pouco mais a fundo. E agora que já sabem o que é que poderão então entender enquanto ativos e passivos, foquem-se, da mesma forma que o Robert Kiyosaki diz, foquem-se nos ativos, ou seja, mais ativos e menos passivos. O que eu vos digo para ir mais a fundo é, foquem-se bastante nos ativos com fluxo de caixa positivo. Ok? Foquem-se muito nos vossos investimentos, foquem-se muito no vosso imobiliário, no vosso imóvel em arrendamento, foquem-se nas vossas ações, nos vossos ETFs, nos vossos negócios, foquem-se nos vossos ativos com fluxo de caixa positivo e usem esse fluxo de caixa depois para alimentar os vossos ativos com fluxo de caixa negativo que naturalmente fazem parte da vossa vida, ou podem fazer, e pagar os vossos passivos, na minha opinião, também o mais rapidamente possível, mas em relação à gestão de passivos e gestão de créditos e dívidas, isto é seguramente tema para uma próxima conversa para ter convosco, ok? Por isso, o que é que eu espero que vocês saiam daqui desta conversa convosco a saber exatamente o que é que são ativos, saber que eles se dividem em fluxo de caixa positivos e negativos, saber o que é que são passivos e conseguirem olhar para a vossa vida financeira e fazer a vossa fotografia e saberem exatamente todos os ativos que têm, qual é o fluxo de caixa que é gerado dele, todo o vosso passivo e, consequentemente, saberem o vosso património líquido. Esta era a mensagem que eu tinha para partilhar convosco hoje. Espero que tenham gostado de mais uma conversa. Muito obrigado e até à próxima.